Você pegaria um voo em um avião que você sabe que não fez as manutenções necessárias? Muito provavelmente não. E é usando essa analogia que eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje, onde vocês devem investir exatamente a reserva de emergência de vocês, para que vocês não corram riscos desnecessários com essa que é uma das áreas mais importantes da vida financeira de vocês. Você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes de comentar com vocês sobre a analogia do avião que vai esclarecer 100% qualquer dúvida que vocês tenham sobre onde investir a reserva de emergência, saibam que no final desse vídeo eu vou falar para vocês sobre usar a reserva de emergência ou não para complementar os aportes e se essa reserva de emergência deve ou não fazer parte da nossa estratégia de investimentos, da nossa alocação de carteira. Eu vou trazer também no final desse vídeo aonde vocês que moram nos Estados Unidos deveriam investir a reserva de emergência. Então fica aqui até o final porque esses ensinamentos vão ser importantíssimos para esse assunto. E outra coisa que é importantíssima vocês saberem é quanto ter dentro dessa reserva de emergência. Mas esse é o assunto para um outro vídeo que eu já gravei no passado e que eu convido vocês a assistirem no final desse vídeo aqui. Nesse outro vídeo que eu gravei no passado, eu conto para vocês 4 fatores individuais de cada um de vocês para vocês decidirem qual é o tamanho dessa reserva. Ela não precisa ser de 3, de 6, de 12 meses, como dizem por aí. Depende muito da sua situação individual, do seu trabalho, do número de dependentes e outros fatores que eu falo nesse vídeo. Então, ao final desse vídeo aqui, eu te convido a assistir esse outro para você dominar completamente esse assunto. E sobre a analogia do avião, eu quero trazer para vocês a seguinte situação. Digamos que vocês querem fazer uma viagem de avião que dura 3 horas de voo. E antes de você fazer essa viagem, você tem que escolher, chegando ao aeroporto, entre 2 aviões. Um deles já passou por todas as manutenções necessárias, tem todas as fichas corretas, tem um piloto que está em condições de voar. E a segunda opção, o segundo avião, é um avião que não faz manutenção há diversos anos e que o piloto foi chamado de última hora e não estava preparado para fazer aquele voo. Os 2 aviões vão demorar exatamente o mesmo tempo para chegar ao destino, as mesmas 3 horas. E a pergunta que eu te faço é, qual dos 2 aviões você escolheria voar? O que tem todas as manutenções e as necessidades para ter a maior segurança possível ou aquele que está mais ou menos? E é uma pergunta que acaba até não fazendo tanto sentido. É óbvio que todos nós optaríamos pelo primeiro avião, afinal custaria o mesmo, o custo é o mesmo das 2 viagens, demoraria o mesmo e você estaria muito mais seguro nessa primeira opção do que na segunda. E eu trago essa analogia para vocês porque toda vez que alguém me pergunta: Daniel, vale a pena colocar minha reserva de emergência na conta do banco digital tal? Daniel, vale a pena aquela conta que paga 130% do CDI para minha reserva de emergência? Daniel, meu gerente me ofereceu um CDB de um banco que fica travado o dinheiro durante 2 anos, mas será que é uma boa para reserva de emergência? E a resposta é óbvio que não. Em nenhuma dessas situações, incluindo uma situação que muitos de vocês eu sei que tem a reserva de emergência lá dentro, que são nesses bancos digitais. Trazendo novamente para nossa analogia do avião, optando pela primeira opção, o avião mais seguro, ele vai te levar com muita segurança, ao mesmo tempo custando a mesma coisa e chegando ao mesmo destino. Em relação aos investimentos da reserva de emergência, os 3 melhores que eu vou citar já para vocês investirem o dinheiro de vocês estão dentro dessa categoria. Qualquer outra opção de investimento, seja num banco digital, seja um CDB de um banco pequeno, seja algum outro fundo de crédito privado, por exemplo, se encaixam naquele outro avião que não fez as manutenções e que apresenta mais risco na tua viagem. E no caso dos aviões, é óbvio que você não vai optar por aquele que tem mais risco. Por menor que seja esse risco, por menores que sejam as chances de um acidente, se você tem as 2 opções em mãos e as 2 chegam ao mesmo lugar demorando o mesmo tempo, você vai optar pela mais segura. Porém, não é essa escolha que grande parte das pessoas faz com a reserva de emergência. Eles optam pelo avião mais arriscado, pelo avião que não tem manutenção, que tem uma chance, por menor que seja, de ter um acidente no percurso. Pessoas que deixam as suas reservas de emergência nessas contas digitais ou em qualquer outro produto mais arriscado estão fazendo a viagem com o segundo avião. Então vamos falar sobre as opções de onde deixar a sua reserva de emergência. E antes de dar as 3 melhores opções, é importante frisar que esses investimentos da reserva de emergência precisam focar na liquidez e na segurança. Você precisa de um investimento que esteja disponível para você durante as emergências, que renda muito próximo a 100% do CDI e que não te traga nenhum tipo de risco adicional desnecessário. E a primeira opção, e talvez a minha favorita dessa lista, é você deixar a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Ao investir no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo nacional que te promete pagar uma taxa equivalente à taxa Selic. Esse investimento ele tem liquidez diária e ele é considerado o investimento mais seguro do país, ideal para a reserva de emergência. Você
Você consegue comprar o Tesouro Selic em qualquer corretora que você abra conta dentro do Brasil ou até mesmo dentro do seu banco. Se você pedir para o seu gerente investir no Tesouro Selic, eles terão essa opção, se bem que muitos deles têm metas para vender outros produtos que não são do seu interesse e talvez eles tentem te convencer a colocar o dinheiro em outro lugar. Não faça isso. E sempre que eu digo que o Tesouro Selic é a melhor opção para reserva de emergência, muita gente vem falar: ah, mas o Tesouro Selic não tem liquidez nos finais de semana, então se você tiver uma emergência no sábado ou no domingo, você não tem acesso a esse dinheiro. Beleza, isso é verdade, ele não te dá liquidez nos finais de semana, somente nos dias úteis. Agora, com 13 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 5 deles como profissional de investimentos, eu nunca vi um caso onde uma pessoa não podia adiar o pagamento de qualquer coisa que fosse até o próximo dia útil. Pensando aqui num caso extremo, talvez um sequestro relâmpago que aconteça num sábado à noite, você precise de um dinheiro disponível para o seu sequestrador. Mas fora isso, eu confesso que eu não vejo nenhuma situação onde você não possa esperar até o próximo dia útil, até a próxima segunda-feira. Seja uma conta no hospital, um conserto de um carro ou qualquer outro tipo de emergência, ela pode esperar até o próximo dia útil. Inclusive, se você consegue pensar em alguma outra situação onde seria imprescindível ter esse dinheiro em mãos durante um final de semana, eu peço que você me comente aqui embaixo. Como eu falei, em 13 anos eu ainda não vi uma situação plausível que você realmente precisasse do dinheiro e não pudesse esperar até o próximo dia útil. Mas se você tem algo em mente, comenta aqui embaixo que eu quero aprender com você. Dito isso, a segunda opção para você deixar a sua reserva de emergência é um CDB de um banco grande e lucrativo com liquidez imediata e que renda 100% do CDI. Nesses tipos de investimentos, você está emprestando o seu dinheiro para um banco ao invés de para o governo, como é o caso do Tesouro Selic. E às vezes você pode emprestar para um banco que tem dificuldades financeiras, que pode falir no meio do caminho e é um risco que não vale a pena correr. Por isso que eu digo, empreste para um banco grande e lucrativo. Escolha entre os 4 ou 5 maiores bancos do Brasil que vocês conhecem bem quais são e opte por um deles caso você escolha por essa opção. Novamente, esse tipo de investimentos precisa ter liquidez diária. Existem alguns CDBs com liquidez de 3 meses, 6 meses, 2 anos. Fique longe deles. E ele precisa pagar algo próximo a 100% do CDI. Muitas vezes os gerentes, os amigos de vocês, vão falar que eles têm CDBs que pagam 93% do CDI, 95% do CDI. E o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro, investe, ganha 100% do CDI e te repassa com spread. Ele fica com essa diferença para lucrar em cima de você. Não aceite esse tipo de coisa. Busque um CDB que pague 100% do CDI de um banco grande, lucrativo e que não tenha risco de quebrar. E caso você não encontre um desse no seu banco ou na sua corretora, simplesmente opte pelo Tesouro Selic, que faz tudo isso e você não precisa ficar negociando com o gerente. Inclusive, até alguns anos atrás existiam mínimos muito altos para você acessar esses CDBs, então se você investe em algum desses CDBs com liquidez diária de um banco grande que rende 100% do CDI, comenta aqui embaixo se você precisou colocar algum tipo de investimento mínimo, se teve alguma trava, alguma dificuldade que o gerente deu, ou se foi tranquilo de investir nesses títulos. Já a terceira opção para você deixar a tua reserva de emergência são os fundos referenciados DI. Esses fundos, eles têm por lei investir pelo menos 95% do seu patrimônio no Tesouro Selic, que é o investimento da nossa primeira opção. Então esses fundos, eles simplesmente replicam o Tesouro Selic e te trazem essa liquidez, essa rentabilidade e essa segurança, que é justamente o que você busca. Em muitos casos, essa opção do fundo referenciado DI é a opção mais simples, porque eles têm baixa automática, eles têm um acesso muito simples e rápido através da sua corretora ou do seu banco, e ele acaba sendo a opção mais simples. Lembrando que ele precisa dessa liquidez imediata e de um rendimento próximo a 100% do CDI. Agora, existem duas desvantagens de você optar por esse investimento, por essa terceira opção em fundos referenciados DI. Esses fundos, eles têm o que a gente chama de come-cotas. O come-cotas é um imposto cobrado pelo governo brasileiro a cada 6 meses de determinados tipos de fundos. Então, se você investe no Tesouro Selic ou no CDB, você só vai pagar o seu imposto no momento do saque ou no momento que esses investimentos vençam. Já no fundo referenciado DI, você vai pagar impostos todos os semestres sobre o lucro que você tiver nesse investimento. E apesar de não fazer uma grande diferença no final das contas, porque a gente está falando de uma reserva de emergência, esse imposto semestral prejudica sim um pouco a sua rentabilidade. Já a segunda desvantagem que você pode evitar se você escolher um bom fundo são taxas de administração. Eu sou um grande crítico dessas taxas e eu acredito que não vale a pena pagar elas na grande maioria dos casos. Então você deve optar por um fundo referenciado DI que não cobre essa taxa de administração. Antigamente era muito raro encontrar fundos que não tinham essa taxa, mas eles estão ficando cada vez mais comuns. E se você buscar um pouquinho, você consegue achar um que não cobra essa taxa. Então esses são os 3 melhores lugares para você deixar a sua reserva de emergência.
emergência, seja no Tesouro Selic, um CDB de um banco grande com liquidez que renda próximo a 100% do CDI, ou então num fundo referenciado que não te cobre taxa de administração. E honestamente, você não deveria passar mais do que alguns minutos fazendo essa escolha. Simplesmente pegue um dos três, coloque a sua reserva lá e não perca mais tempo com essa decisão. Não é essa decisão que vai fazer a diferença no seu futuro financeiro. Então não dedique muito mais do que alguns poucos minutos, talvez a duração desse vídeo, para tomar essa decisão. E agora que você já decidiu em qual dos três você vai deixar sua reserva, inclusive me conta aqui nos comentários em qual deles você opta por deixar a sua reserva, ou se você tem a sua reserva em um banco digital e vai mudar isso porque não faz sentido pegar o avião mais arriscado. Eu quero responder para vocês uma pergunta que eu recebi de um seguidor lá no meu Instagram esses dias. Ele falou: Daniel, eu tô com dificuldade de fazer os aportes que eu gostaria, minha renda caiu, a inflação tá alta, então eu posso usar parte da minha reserva de emergência para contribuir com os meus aportes, para aumentar os meus aportes mensais? Eu imagino que muitos de vocês que me assistam já saibam a resposta, mas a resposta é absolutamente não. Não importa o tamanho dos seus aportes, não importa se você não está nem conseguindo fazer novos aportes nos seus investimentos, lembrando que os aportes é aquele dinheiro que você manda todos os meses para os seus investimentos, não importa a situação deles, você nunca, mas nunca mexe na sua reserva de emergência sem ser para uma emergência. Tá certo que os aportes mensais são muito importantes para sua vida financeira, mas eles estão longe de ser uma emergência. Uma emergência é você precisar fazer uma cirurgia de última hora, você precisar consertar o seu carro para ir trabalhar no dia seguinte, você precisar ajudar um familiar que está em apuros e precisa daquele dinheiro hoje. Isso é emergência. Os aportes podem esperar e você não deve tocar na sua reserva de emergência sem ser, novamente, uma emergência. E a segunda pergunta que eu quero responder aqui para vocês foi outra que eu recebi de um outro seguidor lá no meu Instagram novamente, e ele perguntou se a reserva de emergência deveria fazer parte da nossa alocação de investimentos. O que é a nossa alocação? A alocação é o percentual que você destina a diferentes classes de ativos dentro da sua estratégia de investimentos. Então, dependendo dos seus objetivos, do seu perfil de investidor, do risco que você quer correr, você vai ter mais percentuais em renda variável ou em renda fixa ou investimentos alternativos, e esses percentuais eles se movem de acordo com esses objetivos e perfil, e eles vão determinar qual que é a rentabilidade que você terá na sua carteira e como ela se comportará ao longo dos anos. E a dúvida desse seguidor era se a reserva de emergência deveria fazer parte desse percentual, fazer parte dessa estratégia. E a resposta é que não. Ela não deveria fazer parte da sua alocação. A alocação de investimentos, como eu já falei, depende dos seus objetivos, do seu perfil e de outros fatores pessoais. Já a sua reserva de emergência é um múltiplo dos seus gastos mensais, que não tem nada a ver com esses objetivos que você tem de longo prazo. Então a minha sugestão é: separe completamente a sua reserva de emergência da sua estratégia de investimentos. Finja que são duas coisas completamente separadas. Inclusive, se você puder, tenha contas separadas, onde você deixa somente a reserva de emergência e outra que você tem todos os seus investimentos e a sua estratégia. Eu digo isso para você não cair na tentação de transferir um pouquinho da sua reserva para os seus investimentos, de você usar a sua reserva com aquela oportunidade que surgiu no momento, ou de você até mesmo confundir a sua reserva com a sua estratégia de longo prazo. E finalmente, para terminar nosso vídeo, se você mora nos Estados Unidos, assim como eu, e não sabe onde deixar a sua reserva de emergência, aqui vão algumas opções. Lembrando que tudo que a gente falou até agora foi para quem mora no Brasil, e a reserva de emergência deve estar no país que você mora. Então, se você mora no Brasil, você já tem a sua opções e a tua escolha feita. E se você mora nos Estados Unidos, você pode deixar a tua reserva de emergência ou numa savings account de um grande banco que você usa diariamente, que é onde a gente deixa a nossa reserva de emergência. Você pode buscar um high yield savings account, que é um tipo de conta que vai pagar um juros um pouco maior nessa reserva, ou então você pode optar por ETFs que seguem o Tesouro Direto americano, como por exemplo o SHV e o TFLO. Novamente, nós deixamos por comodidade e praticidade a nossa reserva de emergência no banco que a gente usa diariamente na savings account dele. E finalmente, como prometido, eu vou deixar aqui aquele vídeo onde eu ensino vocês a calcularem quanto vocês devem ter na reserva de emergência de vocês, baseado em fatores individuais de cada um. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.